Eu sou Samuel Vital, foi eu que fiz o primeiro festival de rock em Goiânia. Bem, antes da gente assistir ao vídeo do Samuel Vital, eu gostaria de falar para vocês que algumas pessoas, uns coroas aí da minha idade, eles dizem que o Rock Talk, o Festival do Samuel, não foi o primeiro. Eles dizem que houve um outro festival em 1984. Eu só gostaria de desfazer o equívoco. Vamos dar uma olhada no cartaz, no pôster desse show que os coroas acham que foi o primeiro. Como vocês estão vendo aí, ó, primeiro concerto de rock de Goiânia. Então, quer dizer, nem festival não é. Foi simplesmente um concerto de rock. Mas o equívoco começa aí, ó. Primeiro por quê? Claro que já houveram outros concertos de rock em Goiânia. Então, esse não foi o primeiro, né? E nem acho que tenha sido de Goiânia, porque olha embaixo dessa foto aí, olha só os artistas que tocaram. Beto Guedes não é de Goiânia, Rádio Táxi não é de Goiânia, 14 Bis não é de Goiânia, Robertinho de Recife não é de Goiânia, Erva Doce não é de Goiânia, né? Então, eu acho que nem rock não é. O que você pode chamar de rock aí, talvez seja o Erva Doce. O Rádio Táxi era uma banda new wave, também pode ser colocado como rock, mas nem rock não eram. O único artista goiano é o Marcan Camaralina, que é o último que está aí. Mas o mais interessante é você olhar essa foto aí, tá vendo? A foto não tá boa, né? A reprodução não tá boa, mas essa foto é dos Rolling Stones, gente. Você acredita nisso? Os caras estavam em 1984 com a cabeça lá nos anos 60. Eles acharam que para fazer um pôster, um cartaz de rock, tinha que colocar os Rolling Stones, para você ver como que era tacanha a mente desse pessoal que trabalhava com evento, né? Esse pessoal da mídia também, como eles estavam atrasados, né? A gente tinha que lutar contra tudo isso, sabe? Contra essa mentalidade tacanha. Isso foi muito difícil, porque a gente não conseguia penetração alguma de fazer nossos próprios cartazes, por exemplo, a nossa própria divulgação, porque eles achavam que eles é que eram os comunicadores. Bem, esse festival do Samuel, o Rock Talk, foi um dos grandes passos que a nossa geração deu para assumir, né, esse lugar de fala, esse discurso de nós é que sabemos como fazer a comunicação da nossa música e não vocês. Então vamos voltar lá para o vídeo do Samuel Vital. Eu fiz o primeiro festival de rock em Goiânia em 1985, em outubro de 85. Eu levei 19 bandas de rock, 5 de Brasília, o resto de Goiânia. Começando por volta de meio-dia, 11 horas da manhã, indo até meia-noite. Foi de, como diz, sem intervalo comercial. Como é que surgiu essa ideia de fazer um festival primeiro festival de rock de Goiânia? Foi porque eu vi as bandas nacionais, até bandas internacionais vindo a Goiânia, e tem um lugar muito bonitinho, muito próprio para fazer shows. E as bandas de Goiânia tocavam em cima de caminhões, na rua, palco mal feito, e de qualquer jeito, em botecos, feio pra caramba, mas acontecia. Aí eu comecei a pensar e fui atrás de fazer o primeiro festival de rock. A ideia que eu tive que ir atrás de uma pessoa, né? Como sempre me disseram, que eu tinha que ir atrás do dono dos porcos, não dos porcos, né? Porque quem era o dono? Quem olhava essa parte? Era o Vicente Paula Terra, que já até faleceu. Ele era diretor do Estádio Olímpico, Ginásio Vermelho, de Serra Dourada. Aí eu falei com ele, eu falei para ele que eu não tinha dinheiro, nem no meu bolso, nem no banco. Ele me fez eu ir lá no Serra Dourada durante 6 meses, uma vez por semana. Mas ele me cedeu o ginásio e meu nome para eu ter feito o primeiro festival de rock em Goiânia. Aí eu chamei o Marcan Camaralina, que ele tinha uma banda chamada Marcan Camaralina, né? E o Pardal, que era de Brasília, que era dono de som, né? Que é de Brasília e fazia som em Brasília e Goiânia. Nós 3 juntamos e pusemos em prática o meu sonho
um sonho da moçada também, que sempre queria fazer um evento, um lugar melhor, né? E como é que foi que você conseguiu cartaz? Porque naquela época era cartaz. É cartaz. Naquela época a gente foi atrás de um patrocínio, eu e Marca Camaranina, foi pela Antártica. Eles cederam um pouco de dinheiro, que o pessoal ficava na desconfiança, falava que é rock, o pessoal não podia fazer nada, né? Mas a gente conseguiu um pouco de dinheiro, fizemos um pouco de cartaz e fizemos a nossa propaganda. Um pouco precária, mas aconteceu. Teve apoio das rádios, por exemplo, as rádios e a televisão de Goiânia veiculou? Não teve, só teve uma ou duas chamadas vamos dizer assim, por cortês, não sei nem se a palavra certa seria essa, mas não teve chamada, não teve apoio. Mas não teve apoio de quem? Da imprensa de Goiânia, tanto de televisão como de rádio. Saiu uma matéria no Diário da Manhã, né? Mas assim, só a Diário da Manhã que fez a matéria, só. Então nenhuma outra, nem rádio, nem televisão apoiou? Não. Naquela época, igual eu te falei antes, né? Que Goiânia era, quer dizer, Goiânia não, o rock era considerado o quê? Como submundo, era maconheiro e coisa parecida. A renda seria para eu comprar uma cadeira motorizada. Só que, por não ter tido muita divulgação, por não ter tido, assim, lucro, né, lógico, que a gente teve a nossa despesa, como banda de Brasília, comida para o pessoal e tudo mais, não deu para comprar. Total 19 bandas de rock. Vieram 5 de Brasília, o resto de Goiânia. Durante quase 12 horas ou mais um pouquinho de show. Que foi o primeiro, foi um marco, né? Que uma coisa, nunca tinha acontecido isso em Goiânia. Hoje tem coisas até maiores, né? Mas naquela época, em 1985, saindo da ditadura, né? Era quase impossível. Goiânia, as bandas de Goiânia não tinham autoestima, porque elas se achavam inferiores às outras bandas por motivo não ter divulgação, não ter lugar próprio. Era difícil você conseguir uma corda de guitarra, um bom instrumento, uma boa aparelhagem, que naquela época você não tinha. Era difícil você ter até uma mesa de, no máximo, 12 canais, que nossa, a pessoa que tivesse uma mesa de 12 canais era o point. Mas assim, era difícil. O pessoal começou a gatinhar e sair dessa linha de gatinhar para andar com os próprios pés, né? E começaram a ter alguma coisa. Graças, eu acredito de mim, né? Eu acredito. Não posso apontar totalmente, não gosto de jogar confete. Então pode começar a falar. Em 1985, foi o Rock Talk, o primeiro festival, e não quis desistir. Eu quis fazer mais. Em 1986, eu tentei fazer Rockway, que era o mesmo do Rock Talk. Mudamos de nomes, não sei nem porquê, mas foi mudado de nome. E como em 86, o governo pediu o Ginásio Vermelho para um evento, que eu não me lembro qual que era, sendo que também tinha um show do Legião Urbana. Foi o show do Legião Urbana, como o diretor não, o empresário do show queria o Ginásio Vermelho e eu não quis ceder para ele. Foi feito lá na Católica, tá? Setor universitário. Ele fez o show do Legião Urbana e no ano seguinte, em 1987, eu fiz o segundo, que foi o Rockway. Em Rockway foram total 19 bandas de rock, também foi feito com Arte no Escuro, 5 bandas de Brasília, Arte no Escuro, Peter Perfeito e outros que eu não me lembro o nome também. Tem no cartaz, né? Teve cartaz. E eu ajudei alguns shows, como o show do Raul Seixas, show de teatro, quer dizer, peças de teatro, e outros eventos, grandes e pequenos. Eu sempre estava por trás, sempre estava ajudando alguma coisa. E hoje eu estou com outros projetos também de outros festivais.
Uma coisa que não foi falado no nosso vídeo é que o Festival Rock Tóquio lotou. Foi lotado. Claro que não lotou o ginásio, né? Quem para lotar o ginásio tinha que ser um RPM, tinha que ser um Paralamas do Sucesso, mas para Goiânia foi um recorde de público, né? E as bandas que tocaram, né? Vamos falar sobre elas. Efeito Colateral, Marca Registrada, Quarto Mundo, Anticorpos, Língua Solta, Marcan Camaralina, Câmbio Negro, Corte Marcial. Pressão Alta, Revolução Industrial, Os CRISP, Oficina de Luz, Orquídea, Zona Urbana, M. Maus e Peter Perfeito, que era de Brasília. É isso.